Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbach aqui para mais um Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. No episódio de hoje, eu converso com Luciene Rezende, que nasceu em Pitangui no dia 10 de setembro de 1985. Atualmente trabalha como auxiliar administrativo em defesa dos animais abandonados, fundou a Associação Focinho Carente e promove a cidade na internet com o perfil Clique Pitangui. Olá, Luciene, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Pitanguense do Dia e desde já muito obrigado por aceitar o convite para ser entrevistada nesse episódio. Olá, Ricardo, o prazer é todo meu de estar aqui hoje conversando com você. Eu adorei o convite, pois eu adoro podcast e é uma honra estar aqui participando hoje. Ah, que legal, Lu, muito bom saber, viu? Bom, já que você conhece o podcast, sabe como que começa, né? Eu já começo com aquela pergunta tipicamente mineira. Você é filha de quem? Adoro, Ricardo, eu adoro esse jeitinho mineiro da gente de ser, de se expressar, né? De receber visita, aquele com café, com bolo de fubá, é o uai, é a sou, né? Eu adoro. Tenho muito orgulho de ser mineira. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou filha de Maria Alice Ferreira da Silva Rezende e Jandir Gonçalves de Rezende. Minha família é ali do Casquilho de Cima, uma comunidade pertencente à Conceição do Pará. Minha família materna, né, por parte de mãe, tem descendência indígena e por parte de pai, descendência portuguesa. Pois é, Lu, é bacana demais, né, essas questões aí da identidade mineira. Nossa, então você tem parte origem portuguesa e parte origem indígena. Não tem como não perguntar se você sabe aí algum bastidor, alguma história de família dessas suas origens. Olha, Ricardo, infelizmente eu não tenho uma história particular para falar sobre os meus avós, os meus bisavós, pois eu não conheço muito sobre a história deles. Uma curiosidade que eu posso contar, mas eu acho que não é novidade para ninguém, é que antigamente o pessoal tinha muitos filhos, né? A minha avó teve 14 ou 16, salvo engano, que eu não vou lembrar agora com exatidão. E a minha mãe foi a última filha. Então, quando eu nasci, meus avós já eram idosos, né? Já tinham uma certa idade. Eu lembro que meu avô ele faleceu com 85 anos e eu ainda nem era adolescente nessa época, né? Ele estava ali com 8 anos, eu acho, quando meu avô faleceu. Quando minha avó faleceu e depois o meu avô veio a falecer. Então eu não conheço muitas histórias, não, mas eu lembro da minha avó e do meu avô com muito carinho, sabe? A gente é uma família muito humilde, muito simples, e naquela época, né, que eu nasci em 85, naquela época a gente não tinha acesso à fotografia, né, a câmeras fotográficas, a gente então não tinha muitos registros também desses momentos para ficar relembrando depois. E o que a gente tem hoje são as histórias que os meus tios contam pra gente, cada história assim que você pensa, não. E olha, eu vou te falar, gente, é literalmente história de pescador. Meu avô era pescador, meu tio é pescador, e eles contam muitas histórias pra gente, que na época lá, quando a gente era mais inocente, mais criança, a gente acreditava, né? E hoje a gente sabe que parte daquilo ali era mais para gerar entretenimento ali dentro da família, da reunião de família. Então, só tem lembranças boas da minha infância, meu avô, minha avó sorrindo, eu tenho na minha memória gravado o rosto deles até hoje, apesar de ter apenas uma fotografia. Mas eu tenho um carinho imenso com essa recordação que eu tenho deles da minha infância. É isso mesmo, Lu. Naquela época era bem mais difícil, né, ter acesso a essas informações. Claro que isso até tem a ver, como você disse aí, com fotografia, né, que é um dos aspectos aí da sua vida, mas eu vou deixar essa parte para te perguntar um pouco mais para frente.
Ainda ficando aqui na parte da sua infância, você cresceu onde? Em Casquilho ou em Pitangui? Então, Ricardo, eu passei a minha infância e adolescência toda em Conceição do Pará, mas especificamente no Casquilho de Cima, e depois na minha adolescência, já no final da minha adolescência, no Santuário de Conceição do Pará. Eu tive uma vida muito simples, muito humilde. Meu pai, ele trabalhava para fazendeiros e então a gente tinha uma vida muito simples em algumas questões, passava muita dificuldade em algumas questões. Mas também a gente tinha muita abundância que vinha da terra, né, do plantio. Então meu pai plantava mandioca, plantava abóbora, a gente tinha todo tipo de legumes e verduras ali à disposição no quintal da nossa casa, né? Laranja, manga, goiaba. E, gente, era muita fruta, assim, em abundância. Então, tem toda aquela dificuldade de quem é pobre, que mora na roça, mas também tem aquela alegria, né? Eu lembro que o mais engraçado disso tudo, eu lembro que eu pegava um copo, enchia de café até a metade e depois ia até o curral onde meu pai trabalhava, tirando leite da vaca, né? E colocava, e eu colocava o copo com café dentro, debaixo da teta da vaca, para poder o meu pai completar o copo com leite, e aí subia aquela espuma, e eu adorava, Ricardo. E eu andava atrás do meu pai o tempo todo, sabe? Quando eu não estava na escola, eu estava atrás do meu pai ali na roça, porque eu sou apaixonada com roça. Mas quando a gente é criança, parece que a gente não dá muito valor para isso, né? A gente enxergava mais as dificuldades do que os benefícios, né? Igual, as escolas eram muito distantes para mim, né? Naquela época, eu acho que eu andava cerca de 4 quilômetros até o Casquilho, e quando eu estudava já na minha adolescência, era mais, acho que era uns 8 quilômetros mais ou menos que a gente andava a pé, então a gente enfrentava poeira, enfrentava barro, e pegando, sabe? Então, assim, tem essas dificuldades. Mas também hoje, né, lembrando desse passado, é um passado que eu tenho uma recordação muito boa da minha infância na roça. Depois que eu me tornei adolescente, eu fui estudar na escola Isauro Epifânio, lá em Conceição do Pará. Aí já eu comecei a amadurecer, né, como pessoa, como mulher, e a gente vai querendo trilhar outros caminhos, né? E foi quando eu tomei a decisão de sair de casa. Eu já tinha 20 anos quando eu tomei essa decisão e vim para Pitangui. Aqui eu morei um tempo com a minha irmã, que já era casada, e depois que eu arrumei serviço aqui na cidade, eu aluguei uma kitnet e aí eu comecei a construir a minha história aqui na cidade de Pitangui. Ah, Lu, que legal. Bom demais ouvir essas suas memórias da infância na roça, viu? Depois em Conceição do Pará, né? O período da escola. Então, aos 18, você teve, como você disse, então essa decisão, essa iniciativa de vir para Pitangui, né? Deixar Conceição do Pará e vir morar em Pitangui, trabalhar também. E aí, como é que foi esse período? Como e quando, né? E onde você começou? Pois é, sair de casa foi uma decisão muito difícil que eu tomei naquele tempo, né, gente? Com zero conhecimento do que é a vida fora da roça. Mas eu já trabalhava, né? Esqueci de mencionar isso. Eu já trabalhava. Eu trabalhava lá no Pontal Camp. Eu era babá de 3 crianças e eu também fui aprendendo a cozinhar ali com a Eliana, professora. Ela me ensinou a cozinhar, meu pai também me ensinava algumas coisas. Eu aprendi a cozinhar e fiquei lá um período de mais ou menos 3 anos por aí. E depois eu tomei a decisão de que eu realmente precisava de ir para a cidade para conhecer pessoas, para ter outras experiências. E foi aí que eu fiz uma entrevista de trabalho com a Sonzinha da Padaria Silva, ali em frente à Matriz, que hoje é a Quitanda Caseira, né? Vocês devem conhecer. E lá eu fiquei por 9 anos, muito tempo, né? E lá eu tive a oportunidade de aprender, de aprimorar o meu conhecimento, né, com atendimento ao público e as funções que o cargo necessitava. Conheci muitas pessoas boas, que têm amizade até hoje, inclusive nós dois, né, Ricardo? Agora eu também me recordei disso agora, a gente se conheceu, foi lá também, né? Então, assim como você, eu conheci pessoas maravilhosas
que tenho amizades até hoje. E depois eu precisei também dar outros passos. Fui para Nova Serrana, na verdade, trabalhar como auxiliar administrativo, que é o meu cargo até hoje. Ah, Lu, muito bem, é isso mesmo. Ótima memória que você trouxe aí agora para mim também, né? Realmente foi nesses 9 anos seu ali na padaria Silva, em frente à Matriz, que a gente se conheceu já há alguns anos. E eu lembro também que depois daquilo, naquele período que você estava, né, já na padaria, né, no atendimento, você chegou a ser, inclusive, vítima de assalto, né? Teve um assalto lá, que é coisa, infelizmente, comum para quem trabalha em comércio, né, em Pitangui. Como que foi essa experiência? É claro que foi aterrorizante, mas se você puder detalhar para a gente o que que você recorda daquele caso. Então, Ricardo, ao longo desses anos que eu trabalhei em Pitangui, em comércio, né, em Pitangui, que não foi só na padaria, também trabalhei na pousada Monsenhor Vicente, né, a gente que trabalha, o comerciante que trabalha de portas abertas, ele está sujeito a tudo, infelizmente, né. Então, na padaria Silva, eu trabalhei 9 anos, eu sofri 3 assaltos, não, na verdade foi 4, 4 assaltos. E em um desses assaltos eu fui baleada na mão, infelizmente, né? Eu tive que ficar afastada aí por um período de mais ou menos um ano, fazendo muita fisioterapia para poder recuperar o movimento da mão, para voltar a escrever e tudo mais. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para escrever, tenho tendinite nos 2 braços e um trauma psicológico muito grande que isso me gerou, sabe? Fibromialgia, desenvolvi fibromialgia ao longo dos anos, né? Mas também fui assaltada lá em Nova Serrana no meu emprego atual. Então, para você ter noção, né? A gente não tem como fugir muito disso. Todo comércio que tem portas abertas está sujeito a isso. Mas, tirando a parte negativa, eu tenho muitas boas lembranças também, né? Então, a gente tem que pôr na balança, fazer terapia, né? Eu recomendo para vocês fazer terapia, consultar com o psicólogo, ver como que está a cabeça, para a gente não deixar essas coisas nos abalarem a ponto de paralisar nossas vidas. Realmente são situações complicadas, né, Luciane? De várias vezes que você teve aí, se viu, né, nessas situações de perigo, inclusive em Nova Serrana também, todos em trabalhos relacionados ao comércio, né, ao atendimento a pessoas. É isso aí, tem que então também se prevenir, né? E você toma, assim, medidas de prevenção? E se sim, quais são? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça outras vezes. Então, Ricardo, essa questão, né, não é somente os comércios, tanto é que o meu emprego atual é como auxiliar administrativo, mas também auxiliar financeiro, né? Então, sempre que você trabalhar com dinheiro, você vai estar sujeito a ser vítima de assalto, de roubo, de furto, enfim. O que eu posso dizer sobre essa questão de segurança, né, para a sua própria segurança, é não reagir, em primeiro lugar. Eu acho que o mais correto seria não reagir e passar o dinheiro, né? Que dinheiro a gente recupera, mas a vida, né, a nossa saúde, a nossa integridade física é um pouco mais difícil, né? E a vida é impossível, né? Se caso vir a perder. Então, passe o dinheiro, preserve a vida e com o avanço da tecnologia, das redes sociais, a gente percebe que as pessoas andam pelas ruas mais distraídas, com celulares na mão, olhando ali o WhatsApp, o Instagram, e muitas vezes não observam o ambiente ao seu redor. E você pode estar sendo seguido ou observado por alguém com más intenções e nem percebe, né? Então, essa é a dica que eu deixo aí para os seguidores. Ah, boa, Lu. Excelente dica para todos nós, viu? Fica o alerta. E nesse período que você trabalhou em Pitangui, além de trabalhar também aí no atendimento, no comércio da cidade, você também foi ali para uma outra vertente sua, que é a dos cuidados com os animais, não é? Conta pra gente então detalhes do que te moveu ali, em que ano que foi esse começo. Com relação aos meus trabalhos com a proteção animal, Ricardo, eu teria aqui muitas histórias bacanas, mas também de muita dificuldade para contar e duraria muitas horas. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês. Mas como tudo começou, né?
Tinha uma cachorrinha que ficava me acompanhando da minha casa até o trabalho, na padaria Silva. E eu dava um biscoitinho aqui, um pãozinho ali, ficava, né, ajudando a alimentar ela na rua. Até o momento que eu percebi que ela estava ficando gordinha demais. E infelizmente, né, ela ficou prenhe. Infelizmente não, porque vocês vão entender mais pra frente. Mas eu comecei a ficar preocupada, né? Porque era inverno, era julho, eu acho, e eu fiquei preocupada. Eu morava sozinha, não tinha condição de cuidar, eu não tinha muita condição financeira também de cuidar, não tinha experiência. Essa cachorrinha acabou tendo a cria na rua. Antes mesmo de eu tomar alguma providência, ela teve os cachorrinhos ali no fundo, na rua não, nos fundos do quintal de uma casa ali próximo à padaria. E então eu comecei a correr atrás, né, de resolver aquela situação ali e tive que levar para minha casa, né? Acabei levando para minha casa porque eu não estava conseguindo nem dormir pensando nessa cachorrinha lá com 7 filhotinhos que ela tinha parido. Então eu levei a cachorrinha com 7 filhotes para minha casa e comecei a pedir ajuda no Facebook, ajuda para as pessoas ali, né, para passar o animal para adoção, os outros filhotinhos para adoção. E eu tive a ajuda de pessoas com mais experiência do que eu nessa questão animal, né, que foi a Ana Cristina e o Rodrigo, irmão do Dudu veterinário, o Rodrigo, que trabalhava nas zoonoses. Eles me deram orientações ali como proceder e consegui passar os animais para adoção, deu tudo certo. E um desses filhotinhos é a Mel, que está comigo aqui até hoje. E eu acabei ficando com a mãezinha também. Eu já tinha um cachorrinho, então eu fiquei com 3. Mas eu já cheguei a ficar com 14 animais em casa, mas vamos por partes. O trabalho com a causa animal, Ricardo, é um trabalho muito árduo, que muitas pessoas muitas vezes pensam que que é glamuroso, né? Que é vantajoso você se passar por protetor de animal, né? Muitas vezes as pessoas entendem errado. Então, depois que eu passei esses animais para adoção, eu fui divulgando nas redes sociais a foto, né, dos filhotinhos para adoção. As pessoas foram abraçando a minha causa, me ajudando. E eu acabei ficando conhecida porque uma pessoa vinha até a mim, eu não conseguia negar ajuda, ou eu mesma comecei a observar mais esse cenário, né, de maus tratos de animais, de abandono de animais, e foi passando o tempo, eu nem me dei conta, mas foi chegando um período que quando eu assustei, eu estava com 14 animais dentro da minha casa. Então, até acontecer isso, eu já conhecia muitas pessoas, as clínicas veterinárias também eu recebi muito apoio. Eu tenho muita gratidão pelo Dudu veterinário, que ele abriu as portas para mim, confiou em mim e me ajudou muito nessa questão, né, proporcionando ali a abertura de conta, né, no meu CPF, fazendo as castrações para gente, fazendo consultas por um preço mais acessível, muitas vezes dentro do que ele conseguia fazer, e outros profissionais também nos ajudaram muito. E como eu fui conhecendo muita gente, né, obtendo a ajuda de um, de outro, acabou que a gente foi se formando um grupo. Sem se dar conta, a gente já era um grupo e só não tinha nome até então, né? Mas aí a gente conversando entre nós, a gente viu que precisava de um nome. E aí a gente deu o nome de Focinho Carente, que hoje é o Focinho Carente que vocês conhecem. Eu sou muito grata ao Dênio Almeida, Charles Navarro e a sua esposa Sara, Fernanda, e entre outras milhares de pessoas assim que nos ajudaram no decorrer desses anos. Muitas pessoas nos ajudaram, cada um dentro da sua possibilidade, um doando ração, o outro ajudando comprando uma rifa, ou arrematando leilões, vários tipos de ajuda. Eu tive ajuda até dos Estados Unidos, Ricardo. Olha, você vê o alcance, né? Como que é importante as redes sociais hoje em dia. Eu lembro que eu recebi uma ajuda de uma moradora lá de Nova York, que é brasileira e mora lá, e a outra de Nova Jersey. Então, para vocês terem noção, né, assim, do quanto é importante a gente divulgar
né, para alcançar mais pessoas. Então, eu fui ganhando a confiança das pessoas, graças a Deus, né? Eu sempre fiz tudo dentro da minha honestidade, da minha integridade, dos meus valores como pessoa, como ser humano. Fiz tudo certinho, prestando contas, o pessoal confiava muito em mim e confia, né, até hoje. E a gente foi conduzindo essa situação até onde deu, né? E eu já me peguei aí em situações de chegar na porta da minha casa e encontrar caixa de papelão com filhotes dentro, que o pessoal abandonava já na minha porta. Chegou a um ponto que o pessoal ia no meu trabalho, né, levar animais como se fosse um consultório, né, médico ali. Então, acabou se tornando inviável para mim. Chegou a um ponto que eu não conseguia ter condições mais de continuar com a causa animal. Então eu saí, né? Foi um período muito bom para mim. Conheci muita gente, ajudei muitos animais, mas hoje em dia eu faço esse trabalho mais em off um pouco, porque eu não tenho muito tempo mais, né? Trabalhando em outra cidade, fica inviável, fica difícil, mas eu ainda ajudo uma vez ou outra, alguma situação que chega até a mim que eu consegui ajudar, eu ajudo até hoje, e foi uma experiência muito bacana na minha vida. Eu tenho muitas histórias mesmo, mas resumindo, foi isso. Inclusive, eu recebi aí um prêmio de jovens inspiradores de Pitangui devido a esses trabalhos com a causa animal, que foi o Antônio Lemos, da Secretaria de Cultura, que me indicou. Eu tenho muita gratidão pelo reconhecimento, mas é um trabalho em conjunto com todas essas pessoas que eu citei agora para vocês, que continuam lá no trabalho com o Focinho Carente, que é uma instituição que vocês podem confiar, né? O Dênio, na pessoa do Dênio Almeida. Ele é uma pessoa exemplar nesse sentido da causa animal, uma pessoa de extrema confiança minha e que me ajudou muito durante esse período aí nos trabalhos voluntários com a causa animal. Ah, que legal, Lu. Bacana demais ouvir esse seu relato, né? Puxar aí essas recordações tão bacanas aí desse período que você esteve à frente da Focinho Carente. Quem te conhece, né, como eu também, sabe que todas essas homenagens, né, esses agradecimentos, como esse prêmio que você recebeu aí, o Troféu Jovens Inspiradores, tudo absolutamente merecido, porque foram anos de muita dedicação, né? Postando fotos, postando stories, chamando a atenção da população de Pitangui para que contribuíssem com a causa animal, para que adotassem cãezinhos abandonados, né? E a gente sabe que não é nem um pouco fácil, muito pelo contrário, é bastante difícil quando alguém começa a guardar animais em casa, né? A abrigar em casa ali por falta de uma estrutura como um canil, né? Apropriado, porque acaba que aparecem as pessoas críticas a isso, né? Apontando uma coisa aqui, outra ali, sem procurar saber o que se passa, né? Se aquilo ali é alguma coisa oficial, né, ou não, se é alguma coisa realmente assim voluntária, né, em nome da causa, em prol da defesa dos animais mesmo. Você passou por esse tipo de situação, né, durante a gestão do Focinho Carente, de pessoas que preferiam fazer obstáculos nesse trabalho? Nossa, Ricardo, eu passei por diversas situações diferentes, muitas delas situações ruins, né, com relação à ignorância de algumas pessoas, que são a minoria, graças a Deus, né, porque eu sempre, como eu falo, eu sempre coloco na balança tudo, né, e essas pessoas são a minoria, mas é uma minoria que faz barulho, que incomoda e atrapalha a causa animal muitas vezes, né. Eu lembro que no começo ali eu postava nas redes sociais um pedido de ajuda, um pedido de adoção. E quando eu conseguia passar algum animal para adoção, eu ficava toda feliz. E aí eu postava foto agradecendo e tudo mais. E tinha gente para criticar, achando que eu estava, entre aspas, né, querendo aparecer, né? Esse pensamento pequeno, né, das pessoas que não entendem como funciona, como que é o Instagram, o Facebook
ele é uma ferramenta importantíssima hoje em dia para todo mundo. Naquela época não viralizava tanto, né? As redes sociais não tinham tanta potência nessa questão, mas hoje em dia a gente vê que todas as pessoas, né, voluntárias ou não, a pessoa que tem um negócio ali, ela posta no Instagram. Por quê? Porque você consegue alcançar mais pessoas quando você divulga nas redes sociais. E eu enfrentei muita dificuldade com isso naquela época, porque as pessoas achavam que eu estava postando para aparecer. Então eu tive dificuldades com isso. E também tinha um grupo que chamava Debate Pitangui, né, que as pessoas não ponderavam seus comentários e tinha de tudo. E eu entrava no meio, porque o pessoal falava mal, né, de quem protegia os animais, não dava nomes, mas a gente meio que entendia, né? Fora isso, pessoas que muitas vezes acham que quem é voluntário e se candidata a vereador, as pessoas acham que está fazendo propaganda política ou se aproveitando de uma causa para se beneficiar, né, publicamente. E, gente, eu posso garantir para vocês que, pelo menos dentro do meu grupo ali, do Focinho Carente, enquanto eu estava ali, nunca houve isso, sabe? Todas as pessoas que eu citei são pessoas idôneas, muito batalhadoras, que realmente vestiam a camisa da causa animal. São pessoas que fazem muitas coisas em off e não divulgam. Inclusive, vou ficar mais citando nomes, mas teve voluntário ali que me ajudou, gente, com coisas até pessoais, minhas dificuldades que eu passei, pessoais, sabe? Por me conhecer com a causa animal, essa pessoa me ajudou com uma situação pessoal. Então, e isso não foi divulgado. Então, a gente conhece a índole da pessoa nessas horas, né? Que a gente percebe que a pessoa faz de coração, a gente sabe que é verdadeiro, que tem uma honestidade ali, que tem um carinho realmente pelos animais, que reconhece a causa, que não é somente por amor aos animais. Aproveitando o gancho, Ricardo, a gente tem que salientar que a causa animal não é só glamour, como as pessoas muito pensam, né? Que às vezes, você não ama tantos animais, e assim e assado. Então, fala-se muito de amor aos animais, mas esquecem que cuidar dos animais de rua também é uma questão de saúde pública. Né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não tenho conhecimento técnico para estar passando essas informações, mas também, e para não ser irresponsável, né, de repente, com algum mal entendido. Mas, gente, cuidar dos animais de rua é cuidar da saúde pública. E faço um alerta, aproveito também para fazer um apelo, na verdade, para as pessoas que colocam animais para namorar, entre aspas, e depois não sabem o que fazer com os filhotes, né? E acabam abandonando os animais na rua. E aí, quando acontece isso, a quem que eles recorrem, né? Aos protetores de animais. Então, vamos castrar os animais antes de acontecer, né, uma gravidez indesejada, contribuindo assim para evitar a superpopulação de animais na rua. Não maltrata, gente. Se não gosta de animal, para que adotar então, né? Para que pega um animalzinho para ficar maltratando? Não maltrata. Então, eu reforço sempre a questão da castração, porque eu acho que é a única solução para a gente combater a superpopulação de animais nas ruas e, consequentemente, a gente combate os maus tratos, né? Menos animais nas ruas, menos maus tratos de animais. É isso aí, Lu, falou tudo. Nem tem mais o que acrescentar aí com relação à sua fala sobre a causa animal, porque é exatamente isso, né? Os animais estão aí na rua procriando porque as pessoas deixam, né, que isso aconteça, depois reclamam, né? Muitas vezes são esses mesmo, né? A famosa hipocrisia. Quem contribuiu para o problema acaba depois criticando as consequências desse problema, né? Então, Ricardo, inclusive o trabalho do protetor de animal, das ONGs de animais, também é de conscientização, de conscientizar a população de que não é só os órgãos públicos que têm a responsabilidade de lidar com esse problema e nem muito menos cobrar de instituições, né, de ONGs
que resolva o problema, né? Deve se começar dentro das nossas casas, e muitas vezes as pessoas são ignorantes acerca deste assunto, ignorantes no sentido de não terem informação. Então, esse trabalho de conscientização animal, ele é muito importante também. Bem, Luciene, e além da sua dedicação à causa animal, né, já que você tem essa paixão pelos animais, pelo carinho, pelo cuidado com os bichinhos, você também, durante esse tempo, exercitou bastante uma outra paixão sua, que eu sei que é a fotografia, não é isso? Você criou, entre outras coisas, na internet, aquele perfil famoso Clique Pitangui. Como que surgiu essa iniciativa sua de mostrar as belezas de Pitangui por meio de fotos e vídeos na internet? Ricardo, o Clique Pitangui é um hobby, né, que eu conservo desde 2019 ou 2020. Eu não lembro direito a data, mas é por aí. E foi quando eu conheci Ouro Preto, na verdade, que chegando na cidade eu notei que havia muitas características de Pitangui semelhantes a Ouro Preto. E eu, voltando para Pitangui, eu comecei a fotografar as capelas, os casarões, as igrejas, o Cristo, a antiga estação, e fui publicando essas fotos nas redes sociais, e o pessoal gostou muito. Muitas pessoas se identificam com o trabalho que eu venho desenvolvendo lá. E eu fui começar a entender o contexto histórico de Pitangui a partir daí também, porque até então já fazia ali cerca de mais de 15 anos que eu moro, né, em Pitangui, já tem quase 20 anos que eu moro em Pitangui, e eu não tinha tanto conhecimento assim que Pitangui era uma cidade histórica também. E eu fui percebendo que outras pessoas também não reconheciam Pitangui como uma cidade histórica. Então eu pensei, eu vou usar a minha arte para isso, né, que é a fotografia. Eu vou usar a fotografia para divulgar Pitangui para o mundo, e acabou que eu acabei divulgando Pitangui para os pitanguienses que moravam aqui e que hoje já não moram mais. E eu vejo, eu recebo cada história, Ricardo, que me enche de alegria, de felicidade, porque é um reconhecimento, sabe, do trabalho que eu faço, de pessoas que contam suas histórias ali comigo no direct, né? As pessoas se sentem à vontade de conversar comigo, me contam que ficam emocionadas quando vê as fotografias que eu faço, porque elas relembram suas histórias, suas origens, e esse feedback é muito bacana. Também tem muitos seguidores que imprimem, né, as minhas fotografias, colocam nos quadros. Eu já recebi foto de seguidor aí que tinham várias fotos na parede, em molduras na parede, e isso eu chego até a ficar emocionada, porque é um orgulho, né, muito grande, é um trabalho que eu faço assim, como um hobby, na verdade. E a gente receber esse carinho das pessoas com o trabalho que eu faço lá é muito gratificante. Também recebi alguns convites para fazer trabalhos profissionais lá no Clique Pitangui. Fiz alguns trabalhos freelancers. Inclusive, foi através do Clique Pitangui que eu recebi o convite para a terceira mostra de cinema de Pitangui, para produzir a terceira mostra de cinema de Pitangui, através da pessoa do Leonardo, que é um turismólogo de Pitangui, e que não mora aqui, mora em outro estado. Então, o Pitangui ele proporciona isso, né? Essa interação com outros pitanguienses também, que não residem mais aqui, e que através do meu perfil eles relembram as suas origens, suas histórias. E também eu acredito que ele é uma ferramenta também que divulga a nossa cidade para outras pessoas, né, de outros municípios. E assim a gente enaltece a nossa cultura, a nossa história, e eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu faço, que é um hobby, na verdade, mas que futuramente, quem sabe, né, pode vir a ser uma carreira. Ah, pode sim, Lu. Tem muito potencial, com certeza. Muita gente gosta, né? Eu mesmo sigo há muito tempo, já vi muitas fotos e vídeos seus legais demais, promovendo Pitangui, promovendo também eventos, né, da cidade que você apoiou por meio desse trabalho. Falando em apoio, como que você avalia o apoio da comunidade de Pitangui, não só de quem segue, curte, né, comenta seus posts,
Mas eu falo assim, aquele apoio necessário, né, que é o apoio financeiro, patrocinadores e tal. Você já tentou parceria com alguém, algum comércio, algum empresário, alguma empresa da cidade, ou várias, né, para te ajudarem aí a tocar esse projeto? Porque, é claro, sem financiamento não tem jeito, né? Nenhum projeto se move apenas de vento e apenas de gosto, né? Também é preciso ter alguma coisa ali fazendo um contraponto a isso, não um contrapeso. Exatamente, Ricardo. Eu senti que algumas portas se fecharam para mim quando eu passava valores, passava orçamentos, né? Então eu meio que senti que algumas pessoas ali são meio relaxadas nesse sentido, né? Alguns comerciantes de Pitangui querem trabalho de graça, né? É um dono de hamburgueria que quer que você fotografa o comércio, que você divulgue nas redes sociais, mas não te manda um sanduíche, né, para você comer, né? E poder passar o feedback para os seguidores, a resenha, né? É uma pizzaria que não te dá um pedaço de pizza, mas quer que você vá lá e fotografa a pizza. Então, assim, eu penso que parcerias é uma troca, e uma troca que tem que ser justa. Muitas vezes eu senti que algumas pessoas tentavam se aproveitar da minha boa vontade, muitas vezes, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu sinto que eu tive mais portas abertas do que fechadas, porque eu recebi muitos convites para trabalhar de fato, de forma profissional, mas que foi eu quem não pude atender essas pessoas por falta de equipamento fotográfico, né, adequado para entregar um trabalho profissional para essas pessoas. Então, eu não trabalho com fotografia hoje em dia por falta de oportunidade, é por falta de investir na fotografia. Então, eu não tenho nada a reclamar. O Clique Pitangui, ele me traz muitos benefícios nesse sentido de reconhecimento, tanto nessa questão de renda, quanto de seguidores, de carinho que eu recebo dos seguidores. A prefeitura de Pitangui, uma vez, me pagou para usar, né, ter direitos autorais de algumas fotografias minhas, algumas foram colocadas em outdoor, nos materiais escolares. Imagina só, né, você ter o seu material ali, os seus registros fotográficos nos material escolar das crianças. Então, é muito gratificante esse reconhecimento da prefeitura, e através do Clique Pitangui também eu recebi muitos convites, e dentre eles os que mais se destacam é a terceira mostra de cinema, a que eu produzi, né, juntamente com você, com a Graziella, com o Leonardo, o Vandeir, e foi uma experiência incrível, né, que mudou completamente o meu pensamento sobre essa questão do audiovisual, de cinema e tudo mais. Então, só me trouxe coisas positivas, né? Esse perfil, ele me traz muitas coisas positivas, muito conhecimento, agregou demais na minha vida, e eu pretendo seguir com ele até onde Deus permitir. É isso aí, Luciane. Excelentes observações, né? O pessoal querendo que o trabalho seja feito de graça, não tem jeito, né? Isso não é parceria, né? Nada é feito de graça, nada sai de graça, ainda mais hoje em dia. Fica então um convite para as pessoas pesquisarem e conhecerem, né, o Clique Pitangui. Quem é de Pitangui, muito provavelmente conhece já, né, esse perfil. Mas se você que está ouvindo não conhece ainda, é só entrar aí no Instagram, no Facebook também, digitar Clique Pitangui, vai achar facilmente, né, se pesquisar no Google também, para conferir o trabalho da Luciene com fotografia e vídeos também sobre a cidade de Pitangui nas redes sociais. Luciene, mudando agora um pouco de assunto, eu queria que a gente tratasse a questão de saúde. Recentemente você foi diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença que causa algumas dores. Eu queria que você, então, se puder detalhar para a gente quando isso aconteceu, como que foi, como tem sido o tratamento também, não é? E outras dicas também que você possa passar para alguém que de repente esteja com sintomas parecidos ou com diagnóstico já confirmado também para essa doença. Sobre a fibromialgia, Ricardo, o meu diagnóstico ele é recente. Cerca de 3 anos atrás eu descobri que eu tinha fibromialgia, que não foi surpresa para mim, porque eu já imaginava, mas foi uma surpresa no sentido de que eu sou relativamente uma pessoa ainda nova, né? Eu tenho 40 anos, mas geralmente a gente, quando fala em fibromialgia, a gente pensa em pessoas idosas.
né, ali de 60, 70 anos, as pessoas tratam como doença de idoso, e não é, né? Muitas pessoas, até mais jovens do que eu, sofrem com esse problema. A fibromialgia, ela não é só a dor, sabe? Eu sinto muitas dores no corpo mesmo, de fato, muitas dores, mas o que eu acho que pesa mais para mim é o cansaço físico extremo. Não é aquele cansaço que a gente chega em casa, toma um banho e dorme, vai ler um pouquinho e tal, e relaxa e descansa e no outro dia tudo bem, né? Não, é um cansaço que não descansa. Quando eu deito fica pior, né? Quando a gente vai descansar é quando fica pior, e é quando eu acordo que fica pior ainda. A gente já acorda pior do que quando foi dormir. Então, a fibromialgia, ela limita bastante, né, a vida produtiva de uma pessoa. Mas graças à minha espiritualidade que eu tenho, assim, força de vontade, eu consigo ter uma vida normal apesar disso. Eu faço tratamento, sim, não posso falar o nome dos remédios aqui, eu acredito, né? Porque senão provavelmente algumas pessoas possam se automedicar ou sei lá, né? Então, por responsabilidade, eu não vou passar os nomes dos remédios aqui, mas são os que geralmente são usados para fazer o tratamento de fibromialgia mesmo. Tem alguns que são muito específicos, que são os que eu uso, e também é recomendado fazer atividade física. E aí, com relação à atividade física, é outro problema, porque como é que você vai fazer atividade física se você tá morto de cansaço, sentindo dor? Então, é complicado, muito complicado, sabe? Várias vezes eu matriculei em academia e desisti, mas de vez em quando eu faço uma caminhada, eu comprei uns equipamentos de fazer exercício em casa, eu faço aqui algumas atividades em casa mesmo. E também uma abordagem psicológica, sabe? Faz parte do tratamento da fibromialgia os tratamentos psicológicos, terapias e consultas médicas com psicólogo, psiquiatra para poder tratar o emocional, porque eu sinto que quando o nosso emocional está mais fragilizado é onde a fibromialgia mais ataca, né? Que é onde a gente mais sente os sintomas da fibromialgia, é quando o nosso emocional não está tão bem. Então, né, fica até a dica aí para quem sofre desse mesmo problema, que eu já conversei com várias pessoas que têm o mesmo problema que eu, da fibromialgia, que é muito importante a gente tratar as questões emocionais, saúde mental, né? Parece clichê, parece que é uma coisa boba. Muita gente ainda tem receio com essa questão de consulta psicológica, com terapia e tudo mais, mas isso é fundamental. Eu mesma, eu já conversei com psicólogos, né, e sinto que realmente desabafar muitas vezes para uma pessoa que é imparcial traz um benefício. Só de você botar para fora todas as suas emoções ali já tira um peso grande, né, dos ombros e já alivia. Então, você imagina você passar por uma terapia que você vai estar constantemente ali tirando um peso das suas costas. Então, eu acredito muito nessa abordagem terapêutica psicológica para o tratamento da fibromialgia, mas lembrando também que alimentação também ajuda muito, sabe? Um estilo de vida mais saudável contribui também para melhorar os sintomas, mas por mais que a gente faça tudo que é recomendado, ainda assim as dores estão ali, o cansaço está ali, uma vez ou outra ele chega, ele bate na nossa porta, mas eu consigo, hoje em dia eu consigo lidar com isso, sabe, até um certo ponto. Pois é, relatos bastante fortes, né? Impressionantes aí, Luciane, sobre a fibromialgia. E fica mais uma vez, então, a dica, o alerta para quem tiver algum sintoma parecido ou já tiver um pré-diagnóstico também, procurar ajuda médica, né? Não se automedicar, não tomar nenhuma medida que possa, de repente, piorar até a situação, né?
Pois é, agora, Luciano, eu peço sua permissão para mudar de assunto mais uma vez. Quero falar sobre a mina da Jaguar Mining, né, a mina da turmalina ali no município de Conceição do Pará. Isso porque, como boa parte da nossa audiência sabe, no dia 7 de dezembro de 2024, a mina deslizou, uma parte da pilha de rejeitos deslizou e foi preciso que parte da população fosse ali retirada do local por causa da movimentação de terra, né? Uma casa, inclusive, chegou a ser atingida pelos rejeitos da mineração, uma casa da sua família. Por isso, gostaria então de trazer o seu relato, o que você acha disso? Eu sei que isso tem afetado você bastante desde então, né? Repetindo, isso aconteceu no dia 7 de dezembro. O que você tem passado? A sua família, aliás, como eles estão, né? Como que vocês têm passado desde então? Então, Ricardo, é um assunto bem sensível de ser tratado realmente. Como eu disse no início do podcast, né, eu passei a minha infância lá no Casquilho de Cima e quando a mineração chegou lá, nossos parentes, né, nossos avós já tinham aquelas terras ali, os filhos foram casando e eles foram herdando terrenos e construindo suas casas. Então a gente já estava lá quando a mineração chegou e ela gera muito emprego, a gente entende essa questão, né, da importância da empresa para o nosso município, mas ocorreram algumas situações ali que ninguém esperava também, né, que até então os desastres lá de Brumadinho e Mariana foram com rejeitos líquidos, e muito se falava na segurança dos rejeitos sólidos, né, que seria uma solução para evitar esse tipo de desastre. E justamente essa pilha de rejeitos ali, ela foi construída muito próximo às áreas que tinham residências, né? E a gente foi vendo aquela pilha de rejeitos sólidos crescendo gradativamente até o momento que chegou a acontecer esse acidente que aconteceu. Nossos pais, meus pais e outras pessoas saíram das suas casas imediatamente, mas achando que poderia voltar em poucas horas, que se tratava de um problema ali que poderia ser momentâneo. E ao longo do dia a gente foi vendo que foi tomando proporções maiores. Do dia 7 para o dia 8, a Terra se movimentou, então começou a afetar outras residências também, sabe, Ricardo? Então, foi aí que a gente teve a real noção do problema. Eu consegui pegar o cachorro do meu pai e depois eles contrataram uma ONG de proteção de animais lá para fazer o trabalho de remoção desses. Não é uma ONG de proteção de animais, na verdade, é uma associação que trabalha com isso, na verdade, né? Com desastres naturais e urbanos, resgatando esses animais que são, né, afetados também. Então, é que chama o Grupo GRA BH. Eles fizeram a remoção dos animais dos moradores lá de Casquilho de Cima, que foi um trabalho que foi muito importante. E as famílias receberam, desde o início do acidente, as famílias foram realocadas para hotéis e, posteriormente, foram alugadas casas alugadas aqui em Pitangui e em outros municípios e que foram mobiliadas também. Então, a Jaguar e o Ministério Público, eles estão dando o suporte necessário para garantir uma vida digna, né? Enquanto a gente está aqui aguardando essa situação se resolver, porque até então a gente não tem informação de nada, não tem data prevista para retorno, e se é possível retornar, né, porque através das redes sociais eu encontrei um perfil lá de um rapaz que estava fazendo imagens de drone sobrevoando lá o local, então pelas imagens, eu imagino que eu, meus tios e algumas primas minhas, a gente não vai poder retornar para lá nunca mais, né? É, então é uma perda material, é uma perda afetiva que para mim é imensurável, incalculável. Mas, sobretudo, a gratidão por não ter tido perdas de vida, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que pensar positivo e agora é um recomeço para todos nós.
É isso aí, Luciane, são relatos realmente fortes que você traz para a gente aqui dessa comoção, né, e desse período de tensão vividos pela população de Conceição do Pará e arredores ali do povoado também, né, do Casquilho, que foi mais atingido por esse rompimento da barragem. E é isso, é a gente seguir atentos ao desdobramento desse caso. E, Luciane, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero agradecer a você mais uma vez, tá, pela participação, pela confiança em contar tanta coisa para a gente aqui nesse nosso papo. Ricardo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha história, né, aqui em Pitangui, também do meu passado. Foi bom relembrar tudo isso. Eu amei essa sua iniciativa com o podcast, como eu bem te falei, eu adoro podcast e eu super te apoio com este projeto e quem sabe a gente volta aqui novamente, né, com novas histórias. Parabéns pela iniciativa e obrigada. Esse foi o Ótimo Papo com a Luciane Rezende. O Pitanguense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. Siga o @Pitanguense do Dia no Instagram, Facebook, Threads e X. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.